Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Karina, sou neurologista, tenho mestrado em neurociências pela Universidade Federal Fluminense, sou professora de neurologia e semiologia da Unirio e coordeno um ambulatório de atendimento de pacientes com doenças neuromusculares raras, né, com um projeto chamado Day Hunter, que tem o apoio da Casa Hunter e que eu coordeno no Hospital Universitário Gafreguini. Queria agradecer a Procura pelo convite para mais uma vez falar sobre esse assunto, né, que é um assunto de grande importância a ser discutido, tanto sobre diagnóstico quanto em relação a tratamento e ao manejo que deve ser instituído mesmo nos casos em que não se opta por um tratamento medicamentoso. Bom, para falar da esclerose lateral amiotrófica, primeiro a gente tem que entender, né, o que é a esclerose lateral amiotrófica, entender os seus mecanismos, para a gente poder compreender melhor a doença. Então, a ela é uma doença neurodegenerativa crônica, com caracteristicamente comprometimento dos neurônios motores, ou seja, não há um comprometimento da parte sensitiva neurológica, tá? A prevalência é de 5 a cada 100 mil indivíduos. A patogênese ainda não é completamente conhecida. Existem alguns mecanismos que são estudados e que se acredita que aconteçam de forma conjunta no mesmo indivíduo, mas a patogênese exata, específica, ainda não é totalmente conhecida. Em 5 a 10% dos casos, há um comprometimento genético, ou seja, um caráter familiar, com mutações específicas para a ocorrência dessa doença. E quando a gente vai pensar num diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, então o que o paciente pode apresentar que faça com que nós, médicos, suspeitemos, né, da esclerose lateral amiotrófica. Então, um paciente que tem história de fraqueza progressiva, sem acometimento sensitivo, e no exame físico, quando a gente encontra o comprometimento de primeiro e segundo neurônios motores. A gente vai entender ao longo da aula o que é exatamente isso, mas essa é a característica. História de fraqueza progressiva sem acometimento sensitivo e um exame físico com comprometimento de primeiro e segundo neurônios motores. Essa é a característica importante para se pensar no diagnóstico da doença. Não existe um exame diagnóstico definitivo, né? Mas existem exames que auxiliam no diagnóstico, que aumentam a suspeita do diagnóstico e que, importante, também excluem outras causas, né? Então, alguns desses exames apenas vão ajudar a excluir outras causas e outros vão auxiliar a dar mais suporte ao diagnóstico, mas nenhum é o que a gente chama de padrão ouro, né? A eletroneuromiografia pode mostrar achados que sugiram a doença e que também podem excluir outros diagnósticos. Em alguns casos, a ressonância de crânio, de coluna cervical, pode mostrar um achado característico da doença, mas nem todos os pacientes com a doença vão apresentar esse achado. Então, é um exame que, quando presente a alteração, pode fortalecer mais a suspeita diagnóstica. E nos casos em que se encontre características e histórico familiar sugestivo da doença, o exame genético pode auxiliar no diagnóstico. O mais importante é que o manejo tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar e, por isso, o diagnóstico tem que ser feito de forma rápida, precisa, para que logo seja instituído esse acompanhamento e que se melhore a qualidade de vida do paciente. Então, a esclerose lateral amiotrófica, infelizmente, é uma doença que não possui um tratamento ainda definitivo, né? Então, o melhor manejo é um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. As medicações que são aprovadas, né, mas que não têm uma ação terapêutica definitiva, são o riluzol e o edaravone, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles também. Então, um exemplo de como a ressonância de crânio pode ajudar, esse é um paciente que eu atendi no ambulatório de doenças neuromusculares lá do HUGG, do hospital que eu trabalho. Ele autorizou a divulgação da imagem dele, então é um paciente com achados clínicos sugestivos, ou seja, é um paciente que tem acometimento de primeiro e de segundo neurônio motor, ele tem fraqueza, atrofia, mas também tem hiperreflexia, como uma característica de primeiro neurônio, e na ressonância de crânio dele, a gente vê esse achado, né, uma alteração no tronco encefálico, na região
da pirâmide bulbar. Isso é um achado que pode estar presente, é onde passam as fibras, né, motoras, nessa região do tronco encefálico, e alguns pacientes podem ter, então, essa alteração. Epidemiologicamente, né, a doença é mais comum em homens do que mulheres, tá? Chega em torno de 1,5 para 1, né? Isso na forma esporádica, na forma familiar, essa incidência é praticamente a mesma. Os grupos que merecem maior cuidado, né, e maior atenção são os pacientes idosos, pacientes com início de sintomas na região bulbar, que caracteristicamente, né, tem uma evolução, infelizmente, mais grave, né, uma evolução com comprometimento respiratório mais grave, então a gente precisa ter uma atenção maior para esses pacientes, e também os pacientes com declínio cognitivo. Como eu falei inicialmente, apenas 10% dos casos têm um caráter genético e a maior parte com um caráter autossômico dominante, o que significa dizer que há uma chance maior de acometimento de várias gerações de uma mesma família. A mutação mais comum no mundo é a C9orf72, no mundo, tá? No Brasil a gente vai falar especificamente, em torno de 30% a 40% dos casos, né, de pacientes com ela familiar tem a mutação nesse gene, e é uma mutação que muito frequentemente está relacionado com um quadro cognitivo comportamental, né, que a gente chama de demência frontotemporal. Outras mutações existem, e eu acredito até que muitas mutações ainda vão ser descobertas em relação à doença. Isso é um passo importante para diagnóstico, mas também para pensar em terapêutica, né? Então, algumas terapêuticas têm que ser específicas para determinados genes, então eu acredito que muitas mutações ainda vão ser descobertas, mas as que a gente já conhece, algumas delas são, e mais conhecidas, né? SOD1, FUS, TDP43 e VAPB. São genes que possuem mutações já conhecidas relacionadas à esclerose lateral amiotrófica. O importante também de se definir as mutações é que já se sabe que algumas mutações estão relacionadas a algumas características específicas, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E sabendo a mutação, sabendo que o paciente pode apresentar, é possível também instituir uma medida multidisciplinar que ajude e que melhore a qualidade de vida desses pacientes. Então, aqui falando mais um pouquinho, né, das mutações que já foram encontradas, tá? Eu optei por botar um slide relacionado a isso, porque muitos pacientes perguntam, né, sobre a forma familiar. Então, aqui eu coloquei essa tabela, que é de um artigo norte-americano, e por isso os dados de porcentagem não refletem exatamente o que acontece aqui no Brasil, mas é importante para conhecimento que no mundo, né, a mutação mais encontrada no gene C9orf72, aqui representando 40%, né, dos casos. Em segundo lugar, mutação no gene SOD1. Aqui também é importante mostrar a característica autossômica dominante da maioria desses genes, tá? Em alguns casos, a gente pode encontrar mutações autossômicas recessivas ou até mutações ligadas ao X e que fazem com que a doença aconteça mais em homens, por conta dessa característica de ligação ao X. E aqui a gente consegue ver que algumas mutações estão relacionadas a características específicas, né? Então, aqui, por exemplo, a C9orf72, como a gente citou, tem é mais comum nessa mutação ter um acometimento cognitivo caracterizado pela demência frontotemporal, tá? Aqui, por exemplo, um paciente que se encontre a mutação no gene FUS, a gente vai entender que um comprometimento cognitivo nesse paciente vai ser mais raro, menos comum, tá? Aqui, por exemplo, mutação nesse gene é mais comum de acometer pacientes mais jovens, né? Com uma predominância de sinais de neurônio motor superior. Então, dependendo da mutação que se encontre, é possível ter uma característica específica, né? E isso é importante que se conheça para que se faça um manejo adequado.
Mas e no Brasil, né? Então, a gente estava falando de mutações mais encontradas e mais estudadas no mundo, né? Mas no Brasil, a gente tem um aspecto diferente, né? E que é importante que se conheça. Então, eu coloquei aqui um artigo científico que foi publicado agora, né, nesse ano, em janeiro de 2021, e tem dois motivos específicos para que eu tenha escolhido esse artigo. Primeiro, que é um artigo publicado e um estudo feito com uma equipe brasileira, então é importante que a gente valorize também aquilo que é feito, né, dentro do nosso próprio país. O Brasil tem grandes centros de pesquisa que têm a capacidade de fazer estudos importantes, né, na área da saúde. Inclusive, aqui tem alguns autores que também vão estar nesse evento, né? O doutor Acari vai falar também numa aula específica aqui nesse evento. E o que foi feito nesse artigo? E essa é o segundo motivo pelo qual eu escolhi, né? Foram estudados 107 pacientes brasileiros, tá? Em que foram pesquisadas especificamente a mutação C9orf72, a mutação no gene VAPB, e naqueles pacientes em que não se encontrava essas mutações específicas, foi realizada, então, uma análise de exoma, uma análise mais completa do material genético, para se identificar quais eram as mutações encontradas nesses outros casos. Então, foram pesquisadas as mutações mais comuns primeiro, e naqueles que não se encontravam essas mutações mais comuns, então era feita uma análise de exoma para se identificar quais eram as mutações encontradas também. E aí, o que esse estudo concluiu? Né? Desses 107 pacientes, 70% tinham causa genética encontrada, ou seja, tinha uma mutação encontrada. Em 30% dos casos, na maioria, né, a mais comum, né, a mutação mais comum encontrada foi a mutação no gene VAPB. Tá? Então, no Brasil, a mutação mais comum é no gene VAPB, enquanto que no mundo, a mutação mais comum é a C9 ORF72, ou melhor, a mutação encontrada, né? Mas no Brasil essa mutação ficou em segundo lugar. Então o gene mais comum é o gene VAPB aqui no nosso país. No restante dos casos foram encontradas outras mutações, tá? Nesse estudo foram identificadas 5 novas mutações, o que é muito importante, né? Acrescenta à comunidade científica essas novas mutações, elas podem ser melhor estudadas, né? Então, a conclusão mais importante é que aqui no país, o gene VAPB é o mais comum envolvido com os casos de esclerose lateral amiotrófica forma familiar, tá? Em relação à patogênese, esse artigo aqui, né, um artigo de 2018, é um artigo recente, e que ele cita, né, que muito se avançou no conhecimento da patogênese da esclerose lateral amiotrófica na última década, o que levou a um grande otimismo nesse campo. Por quê? Uma vez que a gente encontre a mutação, é possível, então, pensar em se desenvolver tratamentos específicos, né? Uma vez que a gente sabe por que a doença acontece, é mais fácil da gente encontrar um mecanismo terapêutico voltado para esse mecanismo da doença. E aí o que a gente sabe, né, apesar de se ter muitas teorias do porquê que a doença acontece, o que a gente sabe especificamente é que o que acontece e o que se manifesta como sintoma reflete um acometimento dos neurônios motores superiores, aqui representados por essa linha azul, e também de neurônios motores inferiores, aqui representados por essa linha tracejada verde. Então, quando a gente fala acometimento de neurônio motor superior, a gente está falando do córtex motor até a medula. E no exame físico, a gente vai identificar através de achados específicos, tá? Que eu vou mostrar mais para frente. E quando a gente fala de neurônio motor inferior, a gente está falando, né, dos axônios e dos nervos que então saem da medula e vão diretamente completar a sua ação no músculo. Então, observem que ambos, primeiro o neurônio motor e segundo o neurônio motor, nessa doença, têm características exclusivamente motoras. Não há uma justificativa neurológica para um acometimento sensitivo, tá?
Então, aqui eu peguei alguns artigos para mostrar algumas teorias do porquê que a doença acontece. Então, uma delas está relacionada a uma disfunção mitocondrial. Então, a gente sabe que a mitocôndria é uma organela importantíssima para a produção de energia. Então, nosso corpo, ele desenvolve as suas funções dependendo de energia, tá? Então, a organela que oferece essa energia para o nosso corpo funcionar, em seus diversos aspectos, é a mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável também pela homeostase do cálcio, então pelo controle da quantidade de cálcio dentro das células e fora, tá? Isso é importante porque quando há um acúmulo de cálcio dentro da célula, o cálcio ativa proteases dentro da própria célula que vão degradar a célula em que há esse acúmulo de cálcio. E a mitocôndria, ela para ter a sua função exata, ela precisa se deslocar através do axônio e se transportar até a área em que há maior necessidade de energia, tá? Que é aqui onde acontece a sinapse. Então, a sinapse, bem genericamente falando, é a região onde há um transporte de informação entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tá? Então, aqui é onde há o maior consumo de energia e é onde, então, a mitocôndria tem que se concentrar. E o que a gente sabe na esclerose lateral amiotrófica, por estudos, né, é que, primeiro, há uma disfunção da organela em si, da mitocôndria, tá? E que, em segundo lugar, há um déficit, né, no transporte dessa organela até a área de principal atuação dela, que é na sinapse, tá? Isso já foi observado em diversos estudos, né, que foram vistos que em pacientes com a doença, a mitocôndria se apresentava num tamanho aumentado, com vacúolos no seu interior e com uma menor concentração na área onde ocorre a sinapse, né, nas terminações nervosas. Então, esse é um mecanismo já conhecido. O segundo mecanismo envolve a excitotoxicidade glutamatérgica. O que isso quer dizer, né? Vamos traduzir. O glutamato, ele é um transmissor, um neurotransmissor excitatório, então ele tem a função de ativar a célula. Desculpa. Ele é produzido pela terminação pré-sináptica, que é representada nessa região, tá? Então aqui o transmissor ele é liberado na fenda sináptica e ele vai agir nos receptores pós-sinápticos, ativando o neurônio pós-sináptico. O que ele faz é um influxo, ou seja, uma entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico para então ativar mecanismos de condução nervosa na própria célula. Em condições normais, aqui na fenda sináptica, encontram-se proteínas transportadoras que vão então degradar o excesso de glutamato da fenda sináptica. Então, o glutamato é liberado, ele tem sua ação em receptores pós-sinápticos, mas o excesso tem que ser degradado por proteínas transportadoras, porque senão há uma ativação excessiva do neurônio pós-sináptico, causando então degradação desse neurônio, tá? Então, o que acontece na doença? O que acontece na doença é que as proteínas transportadoras estão deficientes, tá? Em número, né? Em função deficiente. Como consequência, então, vai haver um acúmulo de glutamato e uma hiperexcitabilidade dos neurônios pós-sinápticos, causando, então, uma degradação desses neurônios. Outros mecanismos envolvidos são a produção de radicais livres, um estresse oxidativo, tá? Inclusive, nesse mecanismo, então, que o riluzol, por exemplo, age, então é na redução desses radicais livres e do estresse oxidativo, e também uma neuroinflamação que acontece nos pacientes que apresentam a doença. Isso tudo acontece junto, num mesmo momento. E é por isso que é tão difícil encontrar uma medicação específica, né? Porque, na verdade, a gente teria que encontrar uma medicação que agisse em cada um desses mecanismos, e por isso que é tão difícil encontrar, né? Então, aqui é mostrando, né, o neurônio, né, e aqui como acontece o mecanismo da doença, a hiperexcitabilidade glutamatérgica, a disfunção mitocondrial, o acúmulo, né, de neurofilamentos, de proteínas, né,
que se acumulam e levam à disfunção dessa célula, a dificuldade de transporte da mitocôndria até o seu local mais importante, que é na fenda sináptica, para a produção de energia para a sinapse acontecer, e acúmulo de proteínas resultante dessas mutações. Então, o paciente tem uma mutação que gera uma proteína disfuncionante, tá? A gente chama muitas vezes de proteína truncada, uma proteína que não consegue exercer sua função, e essa proteína ela se acumula dentro da célula e assim dificultando a função dessa célula. Então, agregados, né, de SOD1, TDP43 e as outras mutações que a gente já conversou. Além disso, aqui mostra o mecanismo inflamatório, ativação da micróglia e também ativação dos astrócitos, uma hiperativação dessas células, que são células que estão envolvidas com atividade inflamatória e, por isso, então, causando também disfunção dessa célula. Então, isso tudo acontece em conjunto. Por isso, então, que é tão difícil achar uma medicação específica, uma medicação que tenha ação em todos esses mecanismos, né? Em relação à manifestação clínica e à classificação da doença, uma das formas de se classificar é de acordo com o início dos sintomas, né? Isso falando da forma clássica da esclerose lateral amiotrófica. Então, o início dos sintomas pode ser nos membros, com fraqueza, atrofia muscular, emagrecimento importante, né? A gente diz que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença de intenso catabolismo, o que significa dizer que mesmo em repouso, o paciente consome energia, né, e isso leva a emagrecimento. As fasciculações também são comuns nessa forma de apresentação, e labilidade emocional, então é aquele paciente que tem um choro imotivado ou em situações em que não se haja motivo para choro, né? Ou então riso imotivado, situações em que há uma tristeza maior, mas o paciente manifesta com riso, então são manifestações emocionais que não são compatíveis muitas vezes com o momento que está se passando, e isso a gente chama de labilidade emocional. É muito comum, por exemplo, na consulta, o paciente que ri e chora, né? Então essa labilidade pode acontecer, e aí a gente chama de esclerose lateral amiotrófica de início nos membros. Uma outra forma de apresentação é o paciente que, no início da doença, apresenta sintomas bulbares. E o que a gente diz que são esses sintomas bulbares? O que caracteriza esses sintomas? Então, é um paciente que apresenta disartria, alteração, né, dificuldade na articulação da fala, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, e isso vai gerar uma série de consequências, como o próprio emagrecimento, o aumento do risco de broncoaspiração, causando pneumonia. Então, isso é um aspecto importante que tem que ser avaliado em todos os pacientes, tá? Principalmente naqueles que têm início bulbar. E a dispneia, que é um termo técnico para o paciente que apresenta falta de ar, então dificuldade respiratória. Sintomas bulbares, então, são disartria, dificuldade na fala, disfagia, dificuldade na deglutição, e a dispneia, dificuldade na respiração. Paciente que tem o início bulbar, geralmente e infelizmente, ele tem um prognóstico mais reservado, né? Merece uma atenção maior desde o início da doença. Então, essa é a classificação da forma mais comum de esclerose lateral amiotrófica. E aí, aqui, esse slide, desculpa dele, né, tá em inglês, mas é só para mostrar as outras formas de apresentação da doença, né? Então, tem a forma clássica, que foi essa que a gente conversou, tem a paralisia bulbar progressiva, a esclerose lateral amiotrófica com início já com acometimento respiratório. Então, existem diversas formas de apresentação da doença, por isso é importante o acompanhamento por um médico especialista, né, para que ele, na verdade, consiga identificar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico, né, isso é muito importante, uma vez que a doença tem diversas formas de apresentação e pode se confundir, né, com outras doenças, caso não seja, o paciente não esteja sendo avaliado por um médico especialista na doença. Aqui, outras formas de apresentação, tá? Então, só para mostrar a extensa, o fenótipo, né, da doença.
E, independente dessas formas de apresentação, o que tem que chamar atenção para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica? Então, o exame físico é muito importante, o exame clínico, né, é fundamental, porque é o primeiro ponto que vai fazer aquele sinal de alerta para a suspeita da doença. Então, o que a gente observa num paciente, quando a gente está examinando, quais são os achados que vão mostrar para a gente que pode ser que o paciente tenha a esclerose lateral amiotrófica. Então, é o acometimento do primeiro neurônio motor, e ele se apresenta durante o exame físico com fraqueza muscular, espasticidade, que é uma rigidez, né, que o paciente pode apresentar, e isso reflete um acomento de primeiro neurônio. A espasticidade pode causar dor, né, então um paciente com grande espasticidade, a fisioterapia é muito importante, previne dor, e até pela própria rigidez, um acometimento também de dor articular, né? A gente diz que pode acontecer um congelamento da articulação. E aí, na hora do banho, por exemplo, daqueles pacientes que têm incapacidade de se movimentar, ou na hora da troca de roupa, isso vai gerar muita dor articular. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que pode acontecer dor, isso é uma dúvida muito comum, né? Pode acontecer dor num paciente com esclerose lateral amiotrófica? Pode, mas não uma dor neuropática, não uma dor por acometimento dos nervos sensitivos, mas sim uma dor, às vezes, muscular, por excesso, né, de tentativa de movimentação. Pode gerar dor muscular e dor articular, por conta da espasticidade. Isso é importante porque o tratamento é diferente. Então, existem medicações para dor neuropática, que nesse caso não é indicação, né? E existe a fisioterapia, alguns relaxantes musculares, para aí sim melhorar a dor do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Hiperreflexia também é um sinal de acometimento de primeiro neurônio motor. E de segundo neurônio motor? O que a gente olha e fala, ó, aqui tem um acometimento de segundo neurônio motor? Também uma fraqueza muscular, atrofia é importante, é um sinal de segundo neurônio motor, e hipotonia. Além disso, o paciente pode apresentar as clássicas, né, fasciculações. Então, isso daqui acontece em conjunto, pode ser que o paciente se apresente com sinais de segundo neurônio e depois desenvolva primeiro neurônio, e o contrário também acontece. O que se deve chamar a atenção é que não há um comprometimento sensitivo neurológico e o paciente geralmente apresenta um bom controle esfincteriano. Então, esses achados no início da doença devem fazer pensar num outro diagnóstico. Então, não é comum no início da doença o paciente ter alterações sensitivas e ter alteração de controle esfincteriano. Então, aquele paciente que não consegue segurar a urina, isso pode, ao longo da doença, aparecer, tá? Mas não é uma característica comum no início da doença. Então, deve fazer pensar num outro diagnóstico. E aqui, então, é uma figura que mostra o perfil de diagnóstico diferencial, né? Então, aqui a gente está separando em causas esporádicas, ou seja, causas que não têm uma alteração genética, e nas causas genéticas. E aqui a gente separa também em acometimento clínico, né, de primeiro neurônio motor e de segundo neurônio motor. A interseção, tanto da característica clínica, né, como da característica esporádica ou genética, a interseção disso é a esclerose lateral amiotrófica. Então, ela pode ser esporádica, ela pode ser genética, ela pode ter acometimento só de primeiro neurônio e evoluir também com acometimento de segundo, ela pode começar com acometimento de segundo e evoluir para acometimento de primeiro neurônio, ou ela já pode se mostrar de maneira clássica com acometimento do primeiro e do segundo neurônio, tá? E nos extremos disso, a gente tem os principais diagnósticos diferenciais. Então, num paciente, né, que apresenta acometimento predominante de primeiro neurônio motor e numa forma esporádica, a gente está diante de uma esclerose lateral primária, que pode, e tem estudos que mostram que ela vai evoluir depois com sinais de segundo neurônio. Nas formas esporádicas, em que há acometimento exclusivo de neurônio motor inferior, tem que se pensar na atrofia muscular progressiva, na síndrome, né, de poliomielite e a infecção pelo vírus oeste do Nilo, tá? Então, esses são diagnósticos que têm que ser excluídos
em paciente com esse fenótipo mais de segundo neurônio motor. Quando há um histórico familiar em paciente só com acometimento de primeiro neurônio, tem que se pensar na paraparesia espástica hereditária, que é um diagnóstico diferencial, não é a esclerose lateral amiotrófica, e naqueles pacientes com herança genética, né, com histórico familiar, e que tem acometimento exclusivo de neurônio motor inferior, a atrofia muscular espinhal, que é uma outra doença, tem que ser pensada e que há um tratamento específico, tá? Então, isso aqui é mais para mostrar os diagnósticos diferenciais, dependendo da apresentação clínica do paciente. Em relação às manifestações clínicas, são diversas, né? Então, além de primeiro e segundo neurônio, os pacientes podem se apresentar, né, com alteração de humor, com alteração cognitiva, dificuldade de deglutição, acúmulo de secreção em via aérea superior e até inferior, dor nos ombros por congelamento mesmo da articulação resultante da imobilidade, alteração da ventilação, da respiração, constipação. Ao longo da doença, o paciente pode desenvolver urgência urinária, tá? Cãibras também são muito comuns. E existem tratamentos específicos, pelo menos para diminuir esses sintomas. Então, o paciente que se apresenta com esses sintomas já relatados, como é que a gente maneja esse paciente, né? Como é que a gente vai seguir o acompanhamento diagnóstico desse paciente? Então, deve ser solicitado uma eletroneuromiografia, e aí corretamente, que envolve os 4 membros, musculatura paravertebral e bulbar. Então, é muito comum, no início, que seja feita uma eletroneuromiografia, mas que não tem essa abordagem toda, e isso vai dificultar o diagnóstico, tá bom? Então, a eletroneuromiografia tem que ser dos 4 membros, com avaliação da musculatura paravertebral, que é essa musculatura aqui, ao longo, né, aqui da coluna vertebral, e bulbar, tá? Para que se faça um diagnóstico correto. A ressonância de crânio e coluna vertebral serve, e coluna cervical, desculpa, serve para excluir outros diagnósticos, tá? E em alguns casos, a gente vai ver alguns achados específicos, como o que foi mostrado no início da aula. É muito importante já no momento do diagnóstico a realização de espirometria, e ela deve ser feita mesmo em paciente que não tem sintoma, tá? Porque muitas vezes a gente já consegue detectar alguma diminuição da função pulmonar antes do paciente ter sintoma, e também quando o paciente já tem sintoma, ou seja, se a gente for esperar o paciente ter sintoma para fazer o exame, muitas vezes a gente já vai encontrar um paciente com comprometimento significativo. Então, ela deve ser feita de maneira precoce, logo no início, mesmo que não haja sintoma, porque se a gente encontrar uma alteração já da função pulmonar, deve ser instituída a ventilação mecânica não invasiva com o BIPAP, que inclusive é a medida que mais prolonga a sobrevida desses pacientes. Naqueles pacientes em que a espirometria vem normal, aí sim deve-se seguir com a polissonografia, porque a dessaturação noturna é o primeiro sinal de acometimento da função respiratória, tá? Vacinação é muito importante, pneumococo e influenza classicamente já é conhecido, né, já é indicado, e atualmente a vacinação para a Covid-19. E além disso devem ser feitas exames de sangue para exclusão diagnóstica e também para avaliação da função hepática naqueles pacientes que optam por iniciar o Riluzol. Aqui também é uma figura mostrando, né, toda a abordagem que tem que ser feita em relação a diagnóstico diferencial. Então, deve-se ter um exame de sangue completo, tá, avaliando função da tireoide, dosagem de CK, deficiências de vitamina, como a deficiência de vitamina B12, que pode, em alguns casos, dar sintomas que podem se confundir com a esclerose lateral amiotrófica, cobre também, e aí alguns outros exames que são importantes para diagnóstico diferencial. A abordagem terapêutica, então, atualmente se tem como aprovação o Riluzol, né, mas que prolonga a sobrevida em 3 meses. O Edaravone, em situações específicas, né, aqui no Brasil, a gente, na maioria das vezes, não opta por essa via de tratamento, porque exige infusão venosa, internação hospitalar, e não tem uma comprovação de prolongamento importante da sobrevida. Vitaminas e suplementos alimentares são importantes, principalmente aquelas vitaminas com ação antioxidante, porque a gente viu aqui que um dos mecanismos é o estresse oxidativo.
Então, vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina E, metilcobalamina, tá? Não é o citoneurin que a gente tem aqui, né? O citoneurin que a gente tem aqui é a cianocobalamina. O que se tem como ação antioxidante é a metilcobalamina. E os suplementos alimentares para dificultar a perda de massa muscular, a perda proteica. Ventilação assistida, equipamento bilevel, né, que é o BiPAP, tem que ser instituído no momento adequado e não é só esperar o paciente ter sintoma, mas sim antes disso. Um suporte nutricional adequado, né, o que eu falo para os pacientes, né, aqueles pacientes que emagrecem muito rápido, na verdade eles estão perdendo proteína, estão perdendo músculo, né, então deve-se combater o emagrecimento. Acompanhamento fonoaudiológico é fundamental para evitar, então, disfagia, o aumento do risco de broncoaspiração, por exemplo, e evitar o uso de opioides e benzodiazepínicos, que podem deprimir a função respiratória. Controle de sintomas, então a cialorreia tem diversas abordagens. A primeira que a gente utiliza são os antidepressivos tricíclicos, aqui tem um erro na escrita, né, da palavra, são os antidepressivos tricíclicos, colírio de atropina, adesivo de escopolamina, em último caso, quando essas abordagens não funcionam, a toxina botulínica ou então a radiação das glândulas salivares. Para a secreção brônquica, pode ser feita a nebulização com salina hipertônica, técnica de empilhamento de ar, mobilização mecânica das secreções com cough assist e utilização dos beta-bloqueadores. Para a espasticidade, então, aquele paciente que tem importante rigidez, com dor, o baclofeno e a tizanidina podem ser utilizados. Mais importante desde o início da doença são os exercícios, né, e fisioterapia com alongamento, tá? Isso previne dor e diminui a espasticidade. E os canabinoides, né? Isso é muito importante porque muitos pacientes perguntam. Os canabinoides, eles não têm evidência científica na esclerose lateral amiotrófica, né? O que se tem de evidência e de estudos é na espasticidade da esclerose múltipla, que é outra doença com mecanismos totalmente diferentes da esclerose lateral amiotrófica. Então, o canabidiol, os canabinoides, eles não têm indicação formal no paciente com esclerose lateral amiotrófica. As câimbras, elas podem ser tratadas e acompanhadas com hidroterapia, suplementação de magnésio, água tônica, que tem uma substância chamada quinina, que atua diminuindo as câimbras, e o levetiracetam. A depressão é muito importante ser tratada e acompanhada, e aí os antidepressivos tricíclicos também têm função, por isso que eles são os mais escolhidos. Eles vão agir diminuindo a secreção, atuando na síndrome depressiva, e aumenta o apetite, então ajuda a combater o emagrecimento. E não esquecer sempre de avaliar dor e constipação, que são achados comuns também na doença. Em caso de emergência por dispneia, não deve ser utilizado o O2 de maneira isolada, ele deve ser sempre utilizado associado ao BiPAP, porque o que acontece no paciente com esclerose lateral amiotrófica não é déficit de O2, mas sim da mecânica ventilatória. Então, se você der oxigênio sem estar adaptado ao BiPAP, que aí sim vai fazer a mecânica ventilatória, o que vai acontecer é que o oxigênio vai deprimir mais o centro respiratório, piorando ainda mais a respiração. Esses aqui são 3 artigos que falam, então, da parte respiratória, do acompanhamento, da instituição no momento adequado da ventilação não invasiva, como uma medida que prolonga a sobrevida dos pacientes. E estimuladores do nervo frênico, né, para auxiliar a respiração, eles não têm evidência científica na esclerose lateral amiotrófica, então não devem ser realizados. E a gastrostomia e traqueostomia devem ser realizadas em momento adequado, com avaliação conjunta do nutricionista, do fono e da equipe médica. Aqui eu coloquei algumas fotos de pacientes, né, que eu considero assim que são alguns exemplos que eu particularmente posso apresentar. Então, esse é um paciente que faleceu recentemente, mas que conseguiu ao longo da doença até trabalhar, né? Então ele voltou à atividade dele. Essa aqui, a dona Marli, é uma paciente gastrostomizada, que tem grande perda de função dos membros superiores, mas que ela consegue se comunicar, inclusive faz aula de informática, né? Então a consulta, quando eu vou na casa dela, é feita com ela, né? Então eu consigo conversar com ela através aqui da informática, o computadorzinho ligado na televisão, e a gente consegue
se comunicar, e nesses casos eu ressalto a importância do cuidador, né? Então, um ambiente familiar adequado ajuda também no estímulo do próprio paciente. Eu deixo aqui uma sugestão de leitura, né? Então, esse livro escrito pelo Fábio Carvalho, que é um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, onde ele relata histórias de sonhos, viagens, desafios e superação. Uma frase importante, né, de dois, assim, que eu considero ícones, né, quando se fala de esclerose lateral amiotrófica, que são: lembre-se de olhar para o alto, para as estrelas, não para baixo, para os seus pés, né? Não é porque estou aprisionado em um corpo que me aprisionaram a alma, sou movido pela mente. Então, são frases importantes que mostram que se deve ter esperança. E aí, para a equipe da saúde, né, a gente tem que conhecer todas as teorias, dominar as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, a gente tem que ser apenas uma outra alma humana, né, e não se basear só na parte técnica, não focar só na parte técnica durante as consultas. Então, eu quero agradecer ao Procura, ao Hospital Universitário Gafreguini, que é a minha segunda casa, e a Casa Hunter, que me dá apoio para que eu possa atuar ajudando os pacientes com doenças raras. Esse aqui é um paciente, né, que fez essa tatuagem, com fé, vivo com ela, e aqui é o nosso grupo de equipe multidisciplinar, onde a gente tem fono, físio, psicólogo, neuropsicólogo, nutricionista, e assim a gente consegue dar um atendimento melhor para os pacientes. Aqui eu deixo o meu e-mail, né, e o nosso Instagram, onde a gente coloca ali, posta algumas informações sobre diversas doenças raras. Quero agradecer a todos, inclusive a quem está assistindo, né, que ajuda a gente aí a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes.